Oi, 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 pessoal. Boa noite. Vamos se organizando aqui para a gente começar. Vamos clicar no aviãozinho aqui, chamar bastante pessoas para participar com a gente da nossa live de hoje. Hoje nós vamos continuar, né, com a live com a doutora Ângela, que ontem aconteceu um probleminha técnico aqui e aí acabou que a gente não conseguiu voltar, acabou também que a gente não conseguiu salvar a live de ontem, então é por isso que hoje a gente está aqui retomando, tá bom? Para que nós possamos realmente conversar um pouquinho mais sobre o que é a psicopedagogia, juntamente aqui com a doutora Ângela, né? Ela tem muita coisa legal para passar para a gente, muita coisa bacana. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês façam as perguntas de vocês, estejam aqui junto com a gente, tá bom? E fiquem bem à vontade para que vocês possam perguntar, sanar as dúvidas de vocês até o momento que nós estivermos juntos aqui nessa live de hoje, tá bom, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso momento de hoje. Então vamos entrando, lembrando que ontem nós comemoramos o dia do... E hoje então a gente continua aqui com o nosso assunto, juntamente com a doutora Ângela, que é uma pessoa super querida. Oi, Olá, boa noite. boa Tudo bem, doutora noite. Ângela? Tudo bem? Ontem tivemos alguns imprevistos, né? Muitos. Mas espero que hoje a gente consiga realmente falar mais. Ontem foi bem bacana, né? Tivemos muitas pessoas aqui junto com a gente. E hoje também agradeço a senhora novamente por disponibilizar aí esse outro dia para estar aqui junto comigo, né? Tá Nesse intuito da gente falar mais sobre a psicopedagogia, sobre os testes abertos. Então, fique bem à vontade, tá bom, doutora Ângela? certo. Eu estou à vontade, muito obrigado pelo convite mesmo. E ontem aconteceu de tudo. Acabou a luz aqui, acabou a luz aí, né? Verdade, Foi muita coisa. isso é Mas verdade. estamos aqui novamente. Então, pessoal, nós continuamos hoje então com os testes abertos, tá bom? A psicopedagogia. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta também, pode ficar bem à vontade, tá? Lembrando que assim, eu gostaria que vocês dissessem pra gente também se o nosso som tá legal, né? Se a gente tá falando aqui, se todo mundo tá conseguindo ouvir bem, porque às vezes tem muitas pessoas que a gente inicia a live, né, e de repente a gente tem que parar no meio porque o som não tá legal. Então vamos avisando aqui pra gente se o som tá bom, se tá tudo bem, certinho, para que a gente possa dar andamento aqui. Então, eu acho que tá bom. Não tem ninguém reclamando, não tem ninguém falando nada, tá tudo ok por aqui. Uhum. Sim, ok. Então é isso mesmo. Nós voltamos então, doutora Ângela, com os testes abertos, né? O que é um teste aberto e o que é um teste fechado? Um teste aberto é um teste que pode ser usado por outras pessoas de outras profissões, áreas afins, né? Então, não é restrito a, é aberto. Então, todos os profissionais que têm essa demanda, essa expertise, que esse teste favoreça, então, com certeza, ele vai beneficiar. Aí é um teste aberto. E o teste fechado é o teste da área. Então, teste para psicólogo, teste para médico, teste para fisioterapeuta. Então, é específico, né? Exatamente, ok.
Pessoal, lembrando quem está entrando agora, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? Pode deixar aqui para gente, que eu faço aqui para a doutora Ângela também. Doutora Ângela, teria algum livro que a senhora gostaria de indicar, que todo psicopedagogo gostaria de ter, ou até mesmo algum livro ou algum teste que seria assim, o básico? Uhum. Tem o meu livro, né? Os meus livros, e especificamente o Porquê Vou Psicopedagogo, que está compilado com tudo isso, anamnese para criança, para adolescente, anamnese para escola, anamnese para família, tem várias fichas lá de estimulação executiva, de organização, então, classificação. Então, tem um material bem bom nesse livro. E os testes, né? Nós temos o PROLEC, que é da professora doutora Simone Capellini e a Adriana Mendes. Então, elas estão, né, na frente desse teste aberto, tá? O TDE2, que é a Rochelle Paz, e outra, né, o Sena também, e outros testes que são abertos, que favorecem o psicopedagogo. E isso tem psicopedagogo que acha que não tem que usar teste, que ele dá conta no olhômetro. Não. Isso, o olhômetro não dá certo, porque é o achismo. Nós não podemos. Ah, meu filho, oi, filhinho. Meu filho está aí, Alessandro. E, olha lá, mandou beijinho. E, e isso, as pessoas tendem a usar, né? Ah, porque eu tenho uma experiência. Ah, porque, ó, a experiência só serve para você ter maturidade, para saber o que usar. Tem gente que fala assim, eu sou experiente, eu sei tudo, o meu olho tem poder, né? Aí olha e fala, é isso, é aquilo outro. Não existe isso. Existe um protocolo, existe ciência baseada em evidência e que nós temos que respeitar. Ainda mais porque está na nossa mão uma vida. Você já pensou nisso? Uma vida que ainda não sabe das suas potencialidades, das suas competências e que está achando que é o zero à esquerda. Então, o que nós temos que fazer? Levar essa acolhida, mostrar para ele que você não é o olhômetro, não. Tem um protocolo, tem um embasamento, tem um retorno, tá? Então, precisa é disso que nós precisamos. Porque tudo que for fora disso é picaretagem. Fiquem atentos, hein, pessoal? Doutora Ângela Matilde, sensacional. Ok, muito bem. Muitos, como sempre, né? Muitos parabéns. Então, doutora Ângela, é algo assim, que eu acho fundamental, né? A alta na psicopedagogia, porque às vezes tem psicopedagogos também que vai indo e a criança nunca sai, né? Então, como ajudar esses profissionais, né, que tem que dar alta para o paciente? A alta é um momento muito especial, tão especial como a entrada. Por quê? A entrada, né, a admissão, a entrada desse paciente é onde que ele coloca as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas tristezas em relação à aprendizagem, a questão da estima, tudo isso. E a devolutiva é quando você dá para ele essa construção, vamos ver o que nós podemos fazer juntos, né? Porque quando ele chega no seu consultório, no seu setting analítico, ele precisa sentir que ali é um lugar de segurança e não um lugar de fofoca psicopedagógica. Que aí você chama a mãe e fala, chama o pai e fala, e não pergunta a ele a questão do sigilo que pode fazer. Então, psicopedagogo não faz fofoca psicopedagógica. Não.
Ele dá uma devolutiva baseada em evidência, com consentimento do seu paciente. Ele tem que saber. Ele tem que entender que os pais, eles são munidos de informação que nem ele tem, e que isso vai facilitar no atendimento. E que toda vez que tiver um encontro, ele está convidado a participar. Se ele não der conta e não quiser participar, você informa o que aconteceu dentro dessa sessão. É lógico, né? Você também não vai levar e trazer. Você vai trazer aquilo que é pertinente ao tratamento. Então, nós precisamos de entender que fazer psicopedagogia é muito sério. E sendo sério, você tem que ter postura terapêutica. E o que é postura terapêutica? Você saber receber, mas também saber entregar esse sujeito para o mundo, nas suas habilidades e competências. Assim, vai, voa, porque o que nós fizemos aqui é muito bom e você vai contribuir para a sua vida e para o mundo. Olha que coisa linda, porque se nós trabalhamos com aprendizagem, e a aprendizagem ela é norteadora e do ser humano e do ambiente, do habitat, se eu coloco ele para a vida, para o mundo, capacitado, imagina o que ele vai fazer. E o mais interessante, quando você chega para ele e fala, você pode ir porque você está competente para isso. Mas a minha porta está aberta para toda vez que você precisar. Olha que coisa linda. Quer dizer, vai, você tem que ir, mas se precisar, minha porta está aberta. Mas não significa que você tem que ficar aqui. Você vai sair aqui só para casar. De jeito nenhum. Né? Tem uns que ficam com o sujeito e falam assim, nossa, como ele cresceu, como ele está bom. Não, ele amadureceu pela idade, pelo tempo e não pela intervenção. Isso é muito sério. Doutora Ângela, palavras sábias, um exemplo na ciência, tenho enorme gratidão. Dislexia, TDAH. Samanta, querida. Exatamente. Então, gente, é muito propício a gente falar disso, né? Só relembrando aqui que é devido, né, esse momento que está acontecendo aqui na minha página, é devido ao Dia do Psicopedagogo, que foi ontem, 12 de novembro, e que a gente vai continuar aí até o final do mês com algumas outras palestras, não tão pertinho uma da outra como foi a semana passada e essa semana. Mas, assim, que vocês fiquem de olho, estudem, que vocês possam fazer o máximo que vocês puderem, né? Tem algumas alunas aqui do curso de pedagogia que pretendem entrar na psicopedagogia. E o que a senhora tem para falar para a gente, doutora Ângela, sobre a pós em psicopedagogia? A pós em psicopedagogia é o básico para ser psicopedagogo. É o básico. A gente tem que colocar isso na cabeça. Porque tem um tanto de gente que sai do curso falando, eu sou a poderosa psicopedagoga. Não. É o início, é o básico. Agora, você precisa de ter uma formação continuada, ter uma boa supervisão, estar entre os pares para trocas de experiências. Isso tudo é fundamental. O tempo todo você tem que estar em formação. Isso é muito bom. Então, e estar junto com seus pares, procurar associação, né? Estar junto, produzir artigos, participar de congressos. É isso que nós precisamos para a psicopedagogia. E não só você fez uma pós, tá? E fala, eu sou psicopedagoga. Não, você está iniciando, tá? Mas vai ficar muito bom. Exatamente. E para iniciar também a gente precisa conhecer os testes abertos, né? Isso. Por isso é muito importante, né? Gente, quem não conhece, a gente tem aí o TDE2, né? Que é isso. Também um teste. Então, assim, é preciso conhecer, é preciso fazer formação dentro disso. A senhora tem alguma recomendação, doutora Ângela, para esses testes abertos, para quem esteja aqui hoje e queira fazer?
É, tem que fazer a formação, né, para saber aplicar esse teste e também saber para quem se destina, porque o nosso protocolo não precisa ter 200 testes, não. Você tem que ter o teste assertivo e propício para aquela criança, para aquele adolescente ou para o idoso, tá? Então, nós precisamos ter, primeira coisa, um protocolo, um levantamento desse histórico, dessa vida dessa criança, desse adolescente. Tá? Então, nós precisamos de aprimorar a escuta, precisamos de aprimorar a questão, o programa, esse planejamento cognitivo, e precisamos também de ter conhecimento do marco do desenvolvimento. Todos nós passamos pelo marco de desenvolvimento e nós temos que saber o propício, né? Ó, isso aqui não está certo, nós precisamos de averiguar, porque tem profissional que fala assim, vai passar, tá, mas tem que averiguar, tá? Tem que intervir. Então, a questão do prematuro é real. Nós temos a escala, nós temos o RTI, né? Que é para poder ver como que a criança está evoluindo, se já é propício a algum transtorno de aprendizagem. Então, nós temos que estar no universo da pesquisa. Ah, Ângela, mas eu não tenho esse acesso. Puxa vida, no meio dessa pandemia, o que mais a gente tem é acesso de conhecimento. Olha aqui a gente, né? Então, tem que fazer formação, tem que investir, porque realmente... Opa, começou. Porque realmente nós precisamos de profissionais capacitados, tá? Gente, menos é mais. Você tem que conhecer todos os testes da área, mas qual é aquele que te atende com uma demanda maior? Porque não adianta, você aplica um, aplica outro, aplica aí no final tem que ir tanto de teste, tá? Sem protocolo, jogado. E aí eu te pergunto, para que serve isso? Não, tem que ter um protocolo. Então, você tem que seguir tudo bonitinho, saber o marco do conhecimento, até onde que deve ir ou não deve ir. Então, tem toda essa questão que nós não podemos abolir. A boa anamnese, a anamnese ecológica, é a anamnese completa, né? Que você pode estar o tempo todo acompanhando aonde que ele pode ir, o que está faltando, o que deve intervir, até para você começar, né? Para sair do lugar do achômetro e começar a buscar o lugar da ciência. Exatamente. E é aí onde a gente às vezes se perde, né? Porque com tanta coisa que vai chegando, e aí as pessoas começam a tumultuar um pouco e a psicopedagogia passa a realmente ficar batida, né? E não exercer realmente o que é a psicopedagogia. E isso é muito importante, a gente precisa muito de psicopedagogos que se ajudem, né? Que a gente realmente precisa de uma bagagem de estudo. Não tem como ser psicopedagogo que nós vivemos aprendendo, sem correr atrás daquilo que a gente que esteja nos faltando. E aí cada um sabe de si, né? Às vezes para mim não é o teste, não é o TDE2, mas é outro, né? E aí assim vai para cada um que é único. Tem uma perguntinha aqui, doutora Ângela, tem mestrado em psicopedagogia? Tem mestrado em ciências da educação, né? E aí você pode ter a ênfase, né, na psicopedagogia, né? Porque a psicopedagogia está nessa área, nessa grande área. Entendi. Então, dentro da psicopedagogia mesmo não tem, né? Tem, dentro dessa forma, né? Você escolhe uma grande área e daí você escolhe subdomínios, né? No caso, vamos ver assim, então, dentro da educação, vou pesquisar a psicopedagogia. Ok. Outra coisinha que eu gostaria também de falar aqui junto com a doutora Ângela hoje é o seguinte, que todo psicopedagogo ele precisa de supervisão, né, doutora Ângela?
E a gente, às vezes, passa muito batido nisso, porque a gente precisa trocar os nossos casos, a gente precisa conversar, a gente precisa de apoio. E isso, hoje em dia, às vezes, a gente não leva tanto a sério. Porque é aquela questão de achar que você é boa demais, né? E aí, o que é ser bom profissional? É saber que você a cada dia tem que investir em você. Isso é que é o bom profissional, tá? Eu não sei tudo, eu quero saber muita coisa, mas enquanto eu estiver nesse universo, com esta pessoa que está aqui, né, eu vou investir em mim. Então, para ser um psicopedagogo, você também tem que investir na sua cabeça, não só na supervisão, porque você está ali trocando experiência. E se a sua cabeça não estiver muito organizada, você vai trazer o quê? Um descompasso nesse seu sistema. Então, é interessante monitorar essa questão do horário, respeitar o horário, para não ter respostas inadequadas. Exatamente. Bom, pessoal, quero saber se vocês têm alguma pergunta aqui, né? Sei que o nosso papo está muito bom, mas sei também que a doutora Ângela tem seus compromissos. É um Então, assim, se prazer, vocês... Sim? é um prazer. Ah, sim, obrigada. Então, assim, se vocês tiverem mais alguma pergunta, se não tiverem, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, não. Aqui, cadê? Opa. Não, então eu acho que são só essas minhas mesmo, né? Que eu gostaria de perguntar aqui hoje e que eu tive na minha caixinha também. E que assim, que fica aqui a proposta dos testes abertos para que a gente possa realmente procurar, para que a gente possa investir. A doutora Ângela já disse aqui, né, que tem esses testes para que a gente possa fazer. Então, vamos fazer, vamos procurar, gente, porque isso faz toda a diferença, né, para a nossa carreira, digamos assim, de psicopedagogos. E isso que é o fundamental, é a gente se fortalecer. Não é isso, doutora Ângela? Isso mesmo, isso mesmo. É isso que a gente tem que estar com os pares. Isso é fundamental. Quanto mais a gente estiver com os pares, mais a gente vai produzir. E isso, né? Igual você está fazendo aqui, trazendo informação. Isso nossa, como é bom. As pessoas precisavam de entender que essa pandemia foi ruim para um lado, tá? Mas foi excelente para outro. Porque as pessoas começaram a buscar, começaram a querer saber, né? A psicopedagogia fez um boom. Por que fez um boom? Porque ninguém sabia que a psicopedagogia era tão importante, porque nós somos o profissional da vez agora. Ó, nós temos que planejar a questão quê? A questão educacional. E qual que é esse professor? Qual é esse profissional? O psicopedagogo, né? Tendo a sua expertise clínica, institucional, preparando esse aluno para pós-pandemia. O psicopedagogo é um profissional muito importante nesse universo agora. O pedagogo Y, por quê? Ele tem que agora preparar um projeto para que esse aluno não tenha perda. Isso é o quê? Isso é todo um planejamento psicopedagógico. Então, que os psicopedagogos eles se deem valor. Isso é que é o fundamental. Tem muito psicopedagogo fazendo reeducação, tem muito psicopedagogo fazendo aula particular, tem muito psicopedagogo achando que é psicólogo, tem muito psicopedagogo achando que é fono, que é TO. Não! Você tem que ser psicopedagogo. O lugar que você tem que falar é o lugar do psicopedagogo. Você não precisa transitar em outra área. Você pode fazer parceria com outras áreas. Isso é fundamental. Se o seu aluno, o seu paciente, ele tem uma demanda para a área de saúde mental, manda-o para o psicólogo, porque ele é treinado para isso.
e assim por diante. E a psicopedagogia, ela dá conta de trabalhar com o paciente e também aliançar o contorno. Aí você dá conta de ver o conteúdo está ruim, então manda para um pedagogo ou manda para um profissional que faz aula particular. Mas isso demora muito? Então, sempre vai ter esse problema. Mas você tem que saber de qual lugar você está falando. Qual lugar que você está falando? Psicopedagogo, pelo amor de Deus, qual lugar que você está falando? Exatamente isso. A Érica diz assim: supervisão na instituição escolar quase não tem cursos também, né? Mas nós temos a Associação Brasileira de Psicopedagogia com excelentes profissionais que fazem isso, né? Muitos vão para a clínica e muitos psicos na escola ficam um pouco perdidos. Eu acredito que assim, esse ficar perdido dos psicos na escola, eu acredito que seja justamente pela falta de segurança, porque não tem o conhecimento que às vezes precisaria ter, né? Um ponto de vista meu, pessoal. Não sei se eu estou correta, mas assim, é só o meu. Então, assim, muita gente tentando invadir a área do outro, né? Recreio saber diz aqui. E realmente, e não precisa disso, gente. É cada um no seu quadrado, né? Eu acho que assim, se a gente respeitar o quadrado do outro, o outro vai respeitar o nosso quadrado também. E aí eu acho que assim, né, a doutora Ângela colocou muitíssimo bem, né? Psicopedagogo não tem que entrar na psicologia, não tem que entrar, tem que ter parcerias. E essa parceria, né, doutora Ângela, é que vai fazer com que a criança também cresça juntamente na aprendizagem. Porque às vezes no momento ela está precisando, não é de mim, né, da fono, porque eu como psicopedagoga não estou nem entendendo o que ela está falando. Então, às vezes a gente precisa entender realmente o nosso lugar e voltar para ele. Isso. E saber qual a necessidade desse lugar, tá? Ele não fala. Por que ele não fala? Tem todo. O som cortou, ficou mudo. Oi. Então, tá me ouvindo? Agora sim. Então, cortou de novo. Fazer? Crescer na psicopedagogia, crescer na pesquisa. Eu acho que é a internet. Sumiu o áudio. Oi? Voltou? Agora voltou. Voltou. Então, nós precisamos de entender que a psicopedagogia não é um misto de psicologia e pedagogia, não. Passa desse contexto. Tá? O psíquico é do emocional, pedagógico é desse processo fluido, bonito, maravilhoso, que vai levar o nosso aluno à alta. Olha, que legal! Ele tem que sair do consultório, o quê? Com o básico, tendo estratégias para não ficar no mesmo lugar. Eu acho. Agora sim. Agora sim. Opa! Retornamos aí. Opa! Eu vim ficar aqui pertinho do modem para não ter problema. Então, assim, doutora Ângela, eu quero imensamente, né, agradecer a presença da senhora aqui nessa noite de hoje. Novamente, gente, relembrando, porque ontem nós estivemos, né, e aconteceu um monte de coisa, a energia acabou, queda e tudo.
E hoje a doutora Ângela, na sua boa vontade, se dispôs a estar aqui novamente com a gente para a gente estar terminando o assunto. Então, muito obrigada, gratidão por tudo isso. E antes da gente encerrar, eu só queria, assim, deixar Já passou o dia do psicopedagogo que foi ontem, né? Mas realmente enaltecer a senhora pelo aprendizado que a senhora nos transmite, pela sua carreira, pela sua vivência, né? Por tudo que a senhora tem transmitido aí, né? Eu acompanho muito de pertinho, eu sigo mesmo, então eu acredito que assim, que isso faz com que a gente cresça tendo uma pessoa como espelho, tendo uma pessoa que já está na frente da gente porque já passou por aquilo. Então eu acredito e eu agradeço que isso faz a nossa missão de vida muito melhor, né? Do que a gente às vezes ficar num período estamos na pandemia, então tudo parou, vamos parar. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao momento. E como psicopedagogos, né? A gente vai lidando com aquilo que a gente tem, nos organizando de acordo com aquilo que a gente tem, né? Recreio Saber diz aqui também, eu sigo ela em tudo. Tamo junto. Muito obrigada. E vocês vão para o Brain Connection? Vamos, né, gente? E o Dia do Bem, né? Um evento gratuito também, com muita novidade, muito legal o Dia do Bem. É o bem para mim, o bem para você e o bem para todos. Nessa posição que nós temos que viver, né, no período de pandemia. Exatamente, eu acredito muito nisso também, eu confio. Então, se vocês não têm mais perguntas, gente, nós precisamos deixar a doutora Ângela ir. Então, assim, agradecida mesmo, doutora Ângela, gratidão pela tua presença aqui hoje, nesse momento, tá bom? E que a gente vai se vendo por aí, né, entre umas coisas e outras. Isso. Que Deus abençoe ricamente a senhora por tanto conhecimento, né, que tem nos transmitido. Muito obrigada. Nós vamos sortear aí o livro, né? Como ontem foi um dia, sorteia um para hoje. Então são 2. 2? Oh, meu Deus, eu não posso ficar sem um. Não é possível. Porque 2 dias, né? Então vamos que vamos. Tá, então, ótimo, gente. 2 livros, então, para o sorteio. Convide 2 amigos de vocês aí para assistir essa live de hoje, tá? Vocês vão curtir a live de hoje. Pode compartilhar a live também, tá? E aí vocês vão indicar 2 amigos. E aí eu vou colocar lá, depois fazer um flyer lá para colocar o dia do sorteio. Depois eu entro em contato com a doutora Ângela e a gente vê o dia desse sorteio. Combinado? Ótimo. Gente, foi um prazer. Muito obrigada. Gratidão a todos. E vão continuando fazendo bem para os outros. E bem para si e bem para todos. Né? Beijão. Com Deus. Beijo, com Deus também. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Todos vocês que estiveram conosco aqui nessa noite de hoje, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. E não esqueçam, tá bom? Curtam essa live de hoje, indiquem 2 amigos para assistir essa live também e vamos participar do sorteio. São 2 livros que a doutora Ângela vai sortear aqui através dessa curtida aqui nessa live de hoje e a indicação de 2 amigos. Tudo bem? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Recreio Saber aqui. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.